Olá, amigos exploradores! No episódio de hoje do quadro Fala Bela, a gente vai falar de um tema que me pegou de jeito lá no coração, na faculdade, e eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês. Mas para falar do ethos, eu preciso falar antes do Pitágoras. Pitágoras é uma figura muito conhecida pelo papel que ele desempenhou como matemático e filósofo, porém, Pitágoras tem um papel essencial e fundamental na música. E se você é de humanas como eu, para total desespero, se você pergunta, música e matemática tem a ver, se a gente jogar na porcentagem, tipo 200%, assim, basicamente, tirando por fora. Pitágoras estava desempenhado em demonstrar isso, né, de alguma forma que fosse perceptível, ele queria ilustrar, deixar isso o mais claro possível. Isso porque ele defende que tudo que a gente conhece que existe no universo, inclusive o próprio universo, é regido por números perfeitos. Então, esses números perfeitos interagem entre si, eles têm uma certa harmonia, uma consonância. E esses números perfeitos estão presentes em tudo, logo estão presentes na música, também estão presentes na gente. Então, como que ele faz para demonstrar isso? Ele cria um instrumento chamado monocórdio. O monocórdio consiste numa peça de madeira ali, que ela é oca, logicamente, e sobre essa peça de madeira, que é ressonante, você estica uma corda. Essa corda fica ali entre dois cavaletes e quando ela é tocada, ela demonstra uma frequência, uma vibração. E o que ele descobre? Quando você divide essa corda no meio e toca novamente, basicamente o som ele viaja numa frequência 1/8 acima do som original e a vibração ela reverbera 2 vezes mais que a original. Quando você divide mais uma vez isso ao meio, você quadruplica essa frequência, essa vibração, atingindo 2/8 acima e assim por diante, né? Sempre dentro do mesmo campo harmônico. Essas notas ressoam de forma congruente, elas se completam, estão ali na mesma unidade, certo? Então, para eu falar do ethos, eu precisava muito demonstrar esse conceito do que é a representação de como esses números realmente se encaixam de uma maneira perfeita, como defendia Pitágoras. O ethos, portanto, o que é? O ethos é uma coisa lindíssima. O ethos é basicamente o que existe de harmônico em você que responde ao que existe de harmônico na música que você escuta. Isso me pegou assim muito forte na faculdade. Assim que entrei em contato com essa coisa toda, fiquei encantado e fez muito sentido para mim do porquê algumas músicas que a gente escuta desempenham um papel um pouco mais potente na nossa emoção extraída daquilo ali. Não sei se acontece com vocês, mas tem música que eu escuto 1000 vezes e 1000 vezes ela me causa saudade. 1000 vezes ela me causa vontade de chorar, vontade de pular de alegria, né? A música ela tem esse papel. E isso se dá, segundo o ethos, né, essa explicação do ethos, porque a gente está em consonância com o ethos dessa música. Ou seja, a harmonia interna que existe nela vem de encontro à harmonia interna, né, esses números que atuam de forma perfeita, eles se encontram, eles se comunicam. E quando a gente escuta uma música, a gente recebe esse ethos e o nosso ethos responde imediatamente a ele, né? Isso, assim que fiquei sabendo, fez muito, mas muito sentido mesmo para mim e achei que seria muito legal compartilhar com vocês, mas a coisa não para por aí, porque não é também qualquer ethos, né? Não é qualquer coisa. Por exemplo, vamos deixar de uma forma clara aqui. Quando você vai se exercitar, quando você vai lavar a louça, você não bota uma música triste, uma música melancólica, uma música que tem uma harmonia mais concentrada. Você bota algo que tenha ritmo, você bota algo que te incita à ação. E a música, os 3 pilares da música basicamente são compostos por ritmo, harmonia e melodia. O ritmo é o mais primitivo deles. A gente tem contato com o ritmo desde o ventre da nossa mãe. A nossa audição é um dos aparatos que primeiramente começam a se formar ali na gestação. Antes mesmo de outros órgãos, a gente já consegue desenvolver a audição dentro do útero, e o primeiro som que a gente escuta, olha que coisa linda, é o coração da nossa mãe. Não à toa algumas crianças só conseguem se acalmar e se tranquilizar quando a mãe coloca
no peito, né? Porque aquilo é um som que é familiar, aquilo tranquiliza, retorna para aquela essência do ventre e a criança se sente mais tranquila. Então o ritmo é uma coisa muito natural para o ser humano, só que ele faz um apelo corporal, ele incita algo que é seu, do seu instinto animalesco mesmo. Não à toa, muitos pesquisadores e estudiosos no momento dizem que justamente o fato da música hoje não estar conseguindo desempenhar o seu papel de sensibilizar as pessoas, seja justamente o fato de que as músicas produzidas na atualidade têm muito mais ritmo do que harmonia e melodia. Harmonia e melodia, elas são basicamente o que constituem esse ethos do qual a gente está falando. São as partes da música que vão tocar na sua alma. Invariavelmente, o ethos ele está em consonância com o seu interior. E quando você quer interiorizar, sensibilizar, educar, construir, elevar, você usa desses artifícios dentro da música, que são harmonia e melodia. Então, se você é compositor e quer fazer uma música para embalar o corpo, vá direto no ritmo. Se você quer fazer uma música para tocar lá no fundo, para sensibilizar essa pessoa, para realmente emocionar o seu público, deveria aí se debruçar um pouco mais em cima da harmonia e da melodia. Inclusive para ilustrar de forma melhor como esse ethos reage, como essa coisa da gente sentir a música, né? Como que funciona. Eu vou trazer para vocês um trecho do trabalho do Edson Zampronha, intitulado Ethos e a Teoria Musical Grega, onde ele fala exatamente isso aqui. O ethos existente nas relações matemáticas estabelecidas entre as notas sensibiliza aquele que escuta da mesma forma que uma corda ressoa por simpatia quando uma outra é tocada. A condição necessária para que as cordas ressoem por simpatia é que haja uma relação harmônica entre elas. E ainda diz, a alma é fundamentalmente harmonia e por isso alma e música podem ressoar. Fez sentido para você que realmente existem músicas que mexem muito mais com o seu interior, com a sua emoção, te deixam mais sensível, do que outras que não te causam nenhuma sensação, elas apenas proporcionam atitudes, te convidam para o movimento, para a ação. Fica fácil você distinguir aí então desse seu ethos, o que te aproxima mais de sentir e o que te leva a agir de forma mais primitiva, mais natural, do conceito mesmo humano ali, o seu lado mais animalesco, que é a coisa do corpo, é a coisa do ação e reação. Acredito que com esse trecho a gente tenha colocado aí uma definição bem legal, gostei muito desse trabalho, vou deixar até o link aqui para que você baixe o PDF se você tiver interesse. E falando nisso, a gente entra agora na última parte desse vídeo, que é como traçar a música como uma ferramenta educadora, transformadora, construtora do caráter, né? Isso a gente viaja de novo para a Grécia Antiga agora, e as figuras que são os personagens principais nessa fala agora são Platão e Aristóteles. Eles defendem que a música boa ela é capaz de edificar o cidadão, ela é benéfica para o Estado, ela é benéfica para o caráter humano. Da mesma forma, eles acreditam que uma música ruim vai fazer o caminho reverso, né? Não vai educar essa pessoa, não vai agregar em nada na vida dela e, portanto, o caráter dela não está sendo enriquecido com uma música ruim. O que é uma música boa, o que é uma música ruim? Agora, falando por mim, tirando filósofos e pessoas, figuras estudiosas aí da música, eu sempre tive o seguinte conceito, a seguinte percepção. Uma música que você tem vergonha de ouvir perto de uma criança, dos seus pais ou de uma pessoa idosa, é uma música ruim. Se a música te gera vergonha porque talvez ela ofende alguém, porque talvez ela tem no seu cerne uma característica vulgar que te deixaria desconfortável de ouvir perto das pessoas que te botaram no mundo, ou que pode ferir a inocência de uma criança e você sente vergonha, essa música, pra mim, eu, Isabela, acho que essa é uma música ruim. Ela não edifica, ela não te traz nenhuma sensação prazerosa, pelo contrário, ela te coloca na defensiva, até de sentir vergonha das pessoas verem que você está escutando aquilo ali. Então,
Se a gente volta agora no conceito de Aristóteles e Platão, o que seria essa música construtiva, né? Uma música que eleva, uma música que te transforma, uma música que te emociona. As pessoas dizem que a música está perdida no sentido de edificar e sensibilizar as pessoas por conta do ritmo de mais, melodia de menos, às vezes sem uma letra, né? E de fato, se você para analisar, as músicas realmente ficaram totalmente industrializadas nos últimos tempos, né? São pouquíssimos os acordes, é muito mais aquela batida repetitiva e tudo mais. E o que isso agrega, né? No sentido, se não te emociona, se não te toca, se não te faz refletir. Não é esse o propósito da arte, afinal? Não é sensibilizar, te preparar de repente para um mundo totalmente hostil que a gente está vivendo e trazer uma sensibilidade, te trazer como Álvaro Siviero costuma falar sempre, né? O pianista brasileiro, estudioso da música, ele sempre fala isso, né? Ele usa esse contexto da música erudita, que é derivada do ex rude, que tem o propósito, portanto, de desembrutecer o ser humano. Isso remete ao conto de Orfeu também, o mito de Orfeu, que era um semideus grego, inventor da cítara, e dizia, reza a lenda, que o canto de Orfeu era tão belo que ele era capaz de amansar feras e desembrutecer o homem. Então, a arte tem uma finalidade que extrapola os limites do que é palpável até para a humanidade no momento que ela está passando. Porque quanto mais a gente renega esses princípios, esses valores que ela pode trazer para dentro da nossa vida, que ela pode nos ensinar, nos edificar, a gente meio que fecha a porta para nos sensibilizar. Se a gente não fica sensibilizado com nada, a gente não está nem aí para o que está acontecendo lá fora. Então faz todo sentido que a gente seja exposto. Vocês já ouviram provavelmente falar ou já leram alguma coisa a respeito de pais que colocam Beethoven para uma criança de meses ouvir no berço, porque aquela música, a ciência explica que é benéfica para o intelecto, para a desenvoltura dessa criança. E isso não é sem finalidade, gente. Existem estudos, existe uma filosofia que embasa isso, existe toda essa beleza dessa teoria do ethos, que para mim, assim, explicou muita coisa no meu interior, pelo menos. E outra coisa que era muito citado é o papel da música como poder transformador e de cura. Nesse sentido, eu vou indicar para você assistir um documentário chamado Alive Inside. Esse documentário basicamente mostra o efeito de você colocar pessoas com demência e Alzheimer para ouvir uma música que era significativa para ela antes dela ficar debilitada pela doença. O que acontece é extremamente emocionante, extremamente fascinante. Se você ainda não viu, é uma coisa assim riquíssima para você ver do começo ao fim, a reação dessas pessoas quando colocadas de volta no contexto daquela canção, a lucidez que elas trazem de volta para a conversa. Num segundo antes elas não sabiam nem quem eram, no segundo depois elas contam sobre os filhos, sobre as esposas, sobre o trabalho que faziam, a vida que viviam. É de arrepiar, eu indico assim fortemente que você assista. Esse foi o Fala Bela de hoje. Eu sou Bela Nogueira. Um beijo gigantesco para você, ótima semana. Me conta, por favor, o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você sente esse ethos mais latente para umas músicas, para outras. Conta aí, a gente quer trocar essa ideia com vocês e saber, né? Até para vocês sugerirem novos episódios, novos temas, quem sabe. A gente se vê no próximo vídeo.